Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre o relacionamento e respeito com Ana Lúcia Basso. Sheila Flash fala sobre a dificuldade em dizer não. Josiane Pires fala sobre bengalas emocionais. E eu irei falar sobre tratamentos para dor. E é claro, o Minuto do Mentor de Negócios. Olá, eu sou o Thales Zene e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, a psicóloga Josiane Pires irá falar sobre bengalas emocionais e sobre como, muitas vezes, nos apoiamos em hábitos não muito saudáveis para nós. Confira na matéria. Oi pessoal, como vai? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre bengalas do cotidiano. Mais precisamente sobre duas delas que mais afetam hoje em dia a população, que é a comida e o cigarro. Bom, vamos lá, né? Da mesma forma que algumas pessoas, quando tem algum tipo de dificuldade, utilizam uma bengala, principalmente quando se machucam, né, com a perna, né, enfim, precisam de um suporte. Algum sujeito, ao deparar-se com algumas situações difíceis, às vezes também precisam de uma bengala, só que dessa vez não uma bengala extremamente física, mas uma bengala emocional, né, para poder superar uma fase complicada. Só que na maioria das vezes essa bengala emocional, ela não é saudável, né? Vamos lá. O instinto humano por si só tende a buscar uma satisfação constante, né? Como prioridade o prazer momentâneo ou duradouro, né? A pessoa quer aquele prazer imediato, uma coisa muito comum hoje na nossa população. Alimentos, então, a comida, né? Alimentos ricos em gordura, né? Principalmente em doces, são responsáveis por liberar dopamina. A dopamina é uma substância que provoca a sensação de prazer. Essa sensação de prazer também é encontrada no uso de drogas. E hoje em dia, falar em uso de drogas, a gente não pode esquecer do cigarro, que mesmo lícito, ele está muito acessível à população, né? Então, essa liberação de dopamina, tanto da comida quanto do cigarro, fica muito forte, muito evidente como uma bengala emocional do sujeito quando ele está passando por alguma dificuldade. Mas atenção, um alerta. Mascarar os nossos sentimentos nem de longe é deixar de sentir. A beleza de nós sermos seres humanos é entender que a nossa vida ela é realmente essa montanha-russa, né? Alguns picos lá em cima e alguns picos lá embaixo. Mesmo que a visão lá de baixo nos pareça mais angustiante e parece-nos mais difícil de sair de algum tipo de dificuldade, ela também é importante para o nosso crescimento, né? Vamos lá, a gente só sabe entender que um dia é realmente bom e agradável porque a gente já passou por dias difíceis, né? Então, por que não usar dessa bengala emocional a nossa terapia aqui dentro, né? A nossa psicoterapia, né? O prazer de falar sobre os nossos sentimentos, de falar do que nos angustia, né? Para poder superar isso sem algo que machuque a nossa saúde, como o excesso de comida e como o uso, então, de drogas, mais precisamente o cigarro, não é mesmo? Quem já está, então, num uso muito excessivo de comida, né? Ou faz o uso muito frequente do cigarro, né? Tirar de supetão também não é o mais saudável, lembre-se. A pessoa se acostumou com aquilo ali. Realmente, lembre-se da metáfora de uma bengala que ajuda. Então, também não se culpe por isso, né? Procure realmente ajuda e ajuda que vai te fortalecer a personalidade, vai te ajudar também a procurar alguns meios mais saudáveis de superar essa fase difícil. Era isso. Tchau, tchau. Como tratar as dores nas costas e no corpo? Qual é o momento de procurar um quiropraxista, de fazer uma massagem ou de tomar um remédio? É sobre isso que eu irei falar com vocês. E hoje eu vou trazer alguns questionamentos muito comuns, como de onde vêm as minhas dores nas costas, quando eu devo tomar remédio, quando eu devo ir num quiropraxista, quando eu devo ir num massoterapeuta.
No dia a dia, é muito comum nós mantermos uma postura inadequada. Celular, sentar com a carteira no bolso de trás, trabalhar o nosso trabalho dia a dia de uma forma inadequada. Esses hábitos posturais no nosso dia a dia vão ocasionando alguns desalinhamentos e mau funcionamento da nossa coluna e das nossas articulações. Além disso, alterações psicológicas, psicossomáticas, por exemplo, estresse, depressão, ansiedade, também são fatores que vão ocasionando aumento de tensão nessa região superior, né? E desalinhamentos nas regiões superiores da nossa coluna cervical, coluna torácica. E aí, a partir disso, sentimos dores nos ombros, dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço. Tudo isso decorrente dessas alterações estruturais na nossa coluna. Nossas vértebras vão se desalinhando, nossos músculos vão contraindo, a gente vai perdendo movimento e vai, consequente a isso, dores. Né? Dores musculares, dores articulares e até dores de cabeça. Aí que se originam as nossas dores nas costas. Então, muitas vezes a gente tem uma dor nas costas e o que acontece? Vou tomar um analgésico para tirar a nossa dor, ok? Ok, o analgésico, a função dele é tirar a dor das costas. Porém, a articulação segue em mau funcionamento, a musculatura segue travada. O analgésico, muitas vezes, ele vai tirar a tua dor para hoje, talvez amanhã. Só que se o problema não for corrigido, se a gente não devolver a mobilidade da coluna, da articulação, que é o que a quiropraxia faz, esse problema ele vai se manter. E aí tu vai acabar ficando refém do medicamento. Claro que em casos em que ocorre um processo inflamatório, em que a inflamação está muito grande, muito acentuada, e que tu já não consegue se movimentar, muitas vezes está realmente travado, é necessário a gente tomar um anti-inflamatório para quê? Para diminuir a inflamação, né? E a partir disso ter uma mobilidade um pouco melhor e sair desse momento mais crítico. Mas sempre é muito importante a gente buscar a causa do problema, que geralmente é um mau funcionamento articular, né? Que aí, isso aí está gerando tuas dores que por muito tempo acabam incomodando, ou seja, eu tenho que tomar remédio por muito tempo e essa minha dor não melhora. Por quê? Tu está com um problema, né, na articulação que não está funcionando de uma forma correta e aí a partir disso essa dor vira crônica, né? Outra pergunta que é frequente, devo ir no massoterapeuta, devo ir no quiropraxista, qual que é a diferença? Bom, o massoterapeuta ele trabalha as partes musculares do nosso corpo, né? Então tensões musculares, contratura, a parte de relaxamento muscular, o massoterapeuta trabalha muito essa parte, na parte de drenagem linfática, mas eu estou falando um pouco da parte terapêutica. O quiropraxista trabalha na articulação, corrige a causa do problema, vai devolver o movimento articular da tua coluna e das tuas articulações. Então, claro que a associação dos dois é bem importante, né? O massoterapeuta trabalha a parte muscular, o quiropraxista trabalha a parte articular. Claro que a maioria dos quiropraxistas também trabalha a parte muscular, mas essa é a principal diferença de tu ir no massoterapeuta e de tu ir no quiropraxista. Muito comum as pessoas sentirem dores nas costas e tomar um analgésico. No primeiro momento vai passar, ou às vezes já não passa por a dor ser muito, muito forte, mas esse primeiro momento a dor passando, ou não passando, que na maioria das vezes acontece, deve-se buscar o quiropraxista para corrigir a causa do problema, dar a real mobilidade para a tua coluna e aí a partir disso, claro que uma vez por mês, ou a cada 2, 3 meses, retornar ao quiropraxista para manter a coluna alinhada e funcionando bem, da mesma forma que a gente faz nos dentes, que a gente busca o nosso dentista através disso, certo? César Silva vai nos trazer algumas reflexões sobre o empreendedorismo, no seu quadro Minuto do Mentor de Negócios. Dá uma olhadinha. Olá, empresário, olá, empreendedor. Você já se pegou pensando que você está se esforçando muito para um resultado muito pequeno? Olha, a cada 10 empresários que me procuram, 9 têm essa dúvida. Será que eu estou investindo o meu tempo certo? Porque o resultado não está aparecendo. Talvez seja a hora de você refletir se o seu negócio, o seu modelo de negócio está adequado ao mundo de hoje. O que acontece?
na prática você não consegue pensar de uma outra forma. Você acaba pensando de acordo com o mundo linear, quando na realidade o mundo hoje é completamente complexo. Vou dar um exemplo. Você toda semana usa uma rede social para fazer a sua mídia, o seu resultado, certo? Ok, uma semana você tem um resultado, na outra semana você não tem o mesmo resultado. E aí começa a se perguntar, o que é que mudou de uma semana para outra? Bom, será que você está analisando essa mudança do ponto de vista do seu pensamento antigo ou do ponto de vista do seu pensamento novo, de uma nova aprendizagem? Por isso é necessário que você vá buscar conhecimento, vá buscar outras experiências para poder entender que o tempo que você está definindo no seu negócio é o tempo realmente útil. Porque se você está analisando o mundo como ele já não é mais, você está perdendo tempo realmente. Para que você tenha resultado, você precisa buscar novas informações. Então aqui vai a pergunta do mentor de negócios. Qual foi o último curso que você fez? Qual foi a última empresa concorrente que você visitou? Qual foi a última feira de negócios que você participou? Qual foi o último vídeo na internet que você viu de acordo com o seu negócio ou que não tenha nada a ver com ele, mas que pode agregar? Então só aqui vai algumas dicas do César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau! E agora vamos a mais uma psicodica. E logo após teremos o nosso intervalo com mensagens dos nossos apoiadores. Fique aí! Olá! A minha psicodica de hoje é de um jogo chamado Imagem e Ação. Ele pode ser jogado tanto com crianças menores quanto com crianças maiores. É um jogo onde tem palavras que as crianças têm que reproduzir através de mímicas ou desenho o que elas pegaram. Então pode ser 2 grupos e cada grupo faz uma mímica onde o outro grupo tem que tentar adivinhar. Uma brincadeira bem legal para fazer com os pais e com as crianças, ainda mais que a gente está chegando no mês do Dia das Crianças. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP.
Estamos de volta. Você já parou para pensar quantas vezes nós dizemos sim quando algo nos é pedido e na verdade poderíamos ter dito não? Pois é, muita gente tem dificuldade para dizer essa palavrinha. Por isso, Sheila Flash vai nos dar algumas dicas para contornar essa situação. Olá! Hoje o assunto é sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em dizer nãos. Não em relações de trabalho, em relações de amizades, familiares. Por que é tão difícil, muitas vezes, a gente conseguir falar essa palavrinha tão pequena, né? Muito disso vem lá da nossa infância, né? Onde muitas vezes a gente se acostuma a deixar a nossa vontade em segundo lugar, prevalecendo a vontade dos pais, né? Uma questão de obediência. Outras vezes a gente tenta ser legal, ser querido, ser aceito, né? E a gente vai dizendo sims para os outros, sempre dizendo um sim aqui, outro sim ali. E muitas vezes a gente não se dá conta no que isso representa na vida da gente. Porque o não que a gente deixa de dar para o outro é um não que muitas vezes a gente dá para nós mesmos, né? Então é interessante essa reflexão, porque muitas vezes as pessoas passam uma vida toda sem se perceber, sem se dar conta das suas reais vontades. Mas internamente vai somando e fica a nossa autoestima muitas vezes abalada, porque a gente está sempre em função de agradar o outro, de cumprir a demanda do outro, de ser boa para o outro, e em contrapartida a gente não consegue fazer valer as nossas vontades. Às vezes alguém convida para um determinado programa, a gente diz sim, a vontade era ficar em casa. Ou às vezes, para ir em determinado lugar, a gente diz sim, quanto a gente gostaria de ir para o outro. E isso vai abalando muito a autoestima da gente, a forma como a gente se percebe mediante o mundo. E por que é tão difícil essa mudança, né? O primeiro passo, eu diria, é primeiro a gente começar a tomar consciência e se perceber. Se olhar um pouquinho mais e se dar conta em que momentos que a nossa vontade deixa de ser a principal, né? Deixa de ser importante, de ser validada, né? Muito disso acontece que a gente tem aquele aprendizado de que primeiro os outros, né? E a gente acaba sempre ficando por último. Só que quando a gente consegue ter um olhar pra gente, validar as vontades da gente e impor limites na vida da gente, a gente começa a se valorizar mais. E a gente começa também a se sentir muito melhor. E por consequência, a gente fica melhor para dar uma atenção para o outro, para validar também as questões do outro. Às vezes a gente faz criações na nossa mente. Eu não vou dizer não porque vai ficar chato se agora eu mudar de ideia. Será que vai ficar chato mesmo? Será que o outro não tem capacidade também de lidar com os nãos que possam vir provenientes da gente? Às vezes a gente subestima o outro, a capacidade também do outro entender e aceitar algumas questões. Porque talvez a gente também tenha dificuldade de dizer tanto não, mas também de receber esse não. Então vale a pena a gente dar uma olhada mais profunda de como a gente se relaciona com isso e tentar desmistificar essas questões onde a gente vai criando histórias e se colocando numa situação de obrigatoriedade, né? Não é feio a gente dizer não, não é proibido a gente dizer não. A gente também precisa aprender a aceitar os nãos que a vida nos dá. Então fica aqui uma reflexão de que a gente pode também tentar levar de uma forma mais leve as nossas vontades
com mais naturalidade. Sim, eu posso dar um não e tá tudo bem. E eu posso também respeitar o não que vem do outro e tá tudo bem. É tudo uma questão da gente utilizar um pouquinho mais de empatia e da gente se respeitar mais. Agora vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Querer mudar algo na outra pessoa é normal? Onde entra o respeito nisso tudo? Vamos ouvir o que a psicóloga Ana Lúcia Basso tem a nos falar a respeito disso tudo. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre relacionamentos. É um assunto bem interessante, né? Na medida em que por vezes eu escuto pessoas falarem que para se relacionar é muito importante ajudar o outro a mudar. Grande erro. Porque quando tu pensa em relacionamento, é importante tu entender que se relacionar, ter uma relação saudável eu gosto do outro exatamente como ele é. Se eu inicio um relacionamento pensando que eu amo fulano, eu amo a ciclana, porém tem um defeitinho no comportamento que eu gostaria de mudar, não entra nessa. Porque quando tu entrar no relacionamento pensando que para ele ser bom tu precisa modificar outra pessoa, primeiro, essa forma de pensar em relacionamento teu é abusivo. Porque o respeito no relacionamento é essencial. E quando achamos que temos o direito de interferir no comportamento do outro, dizer como o outro deve ser, isso não é amor. Isso é um abuso, é querer colonizar o outro e é achar que tem sobre ele um poder. E em relacionamento, o poder é uma coisa que não cabe. Porque para as pessoas poderem de fato se relacionar, se amar, é importante se respeitar e dentro desse respeito a aceitação do outro é fundamental. Eu não tenho que projetar no outro aquilo que eu quero que ele seja, porque eu tenho o direito de ser eu, ele tem o direito de ser ele e assim viveremos muito bem cada um com as suas diferenças. Se o teu relacionamento hoje é pautado em alguém que queira que tu mude, isso não é amor. Como diz a musiquinha da banda Molejo, isso é uma cilada. Também quando se fala em relacionamento, claro que, para além disso que foi falado até aqui, sobre o respeito da individualidade do outro, é importante às vezes pensarmos que durante o relacionamento, sim, algumas coisas na outra pessoa, de certa forma, nos incomoda. Aí é necessário, nesse momento, sentar e conversar e dizer para o outro, olha, quem sabe, né, dando uma sugestão, será que aqui, neste momento, você não poderia ter agido de tal forma, né? Isso é uma sugestão, é amor também, é diálogo. O que não é diálogo tu tem que mudar, tu tem que ser de tal forma, né? Não é tem que nada, ninguém é obrigado a nada, né? Então, quando se fala que ninguém é obrigado a nada, também é importante saber que, para além do respeito, o diálogo num casamento, num relacionamento, é muito importante. E isso também acaba sendo válido para todos os tipos de relacionamento, porque às vezes temos amigos que também a gente quer impor para ele como ele deve ser. E não, você pode conversar com o teu amigo quando você vê que ele não está indo para um bom caminho, assim como você pode conversar com o seu parceiro e entendendo que, ou sua parceira, que esse relacionamento não está indo bem por alguns motivos, que conversando, sim, tem como os dois, de certa forma, melhorar, mas melhorar não é mudar, melhorar não é se encaixar no meu padrão, cada um tem o seu padrão, o seu modo de ser e existir no mundo, e para se relacionar com amor é preciso disso, diálogo, respeito e muito, muito, muito amor. Uma semana abençoada a todos. Beijo. O assunto de hoje é autocuidado. Como anda a sua saúde e o seu cuidado consigo mesmo? Você tem praticado exercício físico? Tem realizado refeições com qualidade? Ou você está apenas trabalhando, correndo para casa, arrumando a casa, pagando boleto, né? É importante que a gente tire um momento para cuidar um pouquinho da gente, né? Para cuidar da nossa alimentação, para cuidar da nossa saúde física e também para nossa saúde mental. Algumas pessoas se queixam que não conseguem encontrar tempo no meio da semana corrida
para vir até a psicoterapia, né? Fica difícil de encontrar um horário na agenda. Né? Ou às vezes algumas pessoas mencionam também a questão de, só comer um lanche no almoço, comer na frente do computador, né? Mas o quanto isso pode estar prejudicando a sua saúde, não é? Quando você pensa que, preciso trabalhar, preciso produzir dinheiro, preciso, né, conseguir dar conta das minhas contas, enfim, mas o quanto isso pode estar afetando. E se a gente deixar isso acumular por muito tempo, a gente acaba somatizando, o nosso corpo acaba reclamando, né? Quando a gente não tira um tempinho para cuidar de si, o nosso corpo faz com que a gente pare, né? Quem nunca teve uma crise de enxaqueca, uma crise de dor de cabeça, uma crise no estômago, precisou ir embora do trabalho mais cedo, né? Porque o seu corpo não estava mais aguentando, né, o ritmo. E isso tem a ver com saúde mental, né? Não tem a ver só com a saúde física, tem a ver com saúde mental. Por isso que muitas vezes vale a pena parar um dia da semana, né, 1 hora da semana para vir na psicoterapia, para pensar um pouquinho sobre, né, como é que anda a sua rotina. É importante tirar um tempo para fazer meia hora que seja para fazer um almoço com calma, com tranquilidade, né, para poder almoçar com calma. A mesma coisa para praticar exercício físico, né? Quantas vezes a gente abre mão disso, pensa que, no final de semana eu caminho, daí no final de semana tá cansada, daí, então durante a semana e aí não dá tempo de novo. Então, o quanto é importante nós olharmos um pouquinho para nossa rotina a fim de prevenir a nossa saúde mental, a fim de promover, né, essa saúde mental e evitar que doenças psicossomáticas surjam. Então é isso, lembrem de cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, porque uma mente mais saudável, ela vai produzir e se desempenhar muito melhor no trabalho, nas suas relações afetivas, do que uma mente adoecida, certo? Cuide de si, cuide da sua saúde mental. O programa de hoje termina por aqui, mas a gente ainda fica com vocês nos canais do YouTube e no Facebook. E não esqueça de ligar pra gente e sugerir o que você quer assistir nos nossos programas. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.